Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Veja se você avançar, mesmo que tenha que fazer com medo, Deus recompensará e honrará a sua ousadia no Espírito. Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida. E Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por você estar comigo hoje. Eu vou começar desse ponto. Como encontrar a vontade de Deus para a sua vida? Muitas pessoas estão frustradas. Agora, sabe, talvez haja algumas que não se importam, mas nós devemos nos importar. Essa é uma das primeiras coisas que precisamos. Deus nos dá livre-arbítrio, mas Ele quer que usemos nossa vontade para escolher a vontade dEle. E isso torna tudo muito fácil. Ele nos dá livre-arbítrio. E às vezes pensamos, bem, então posso fazer o que eu quiser? Bem, você pode, mas sua vida não funcionará bem. Ele quer que use o livre-arbítrio para escolher a vontade dEle. Então Ele não está forçando você a tentar segui-lo, mas você faz isso porque você quer. Então, a primeira coisa é, por que muitas pessoas estão frustradas com essa coisa de tentar ouvir de Deus? O que você quer que eu faça da minha vida? E isso, realmente eu quero dizer de novo. Confie em Deus em vez de tentar. Sabe, não fique. Realmente não é sua responsabilidade descobrir qual é a vontade de Deus, é responsabilidade dele falar com você. E se você quer saber, então é responsabilidade dele mostrar-lhe. Deus sabe muito mais do que nós e às vezes agimos como se devêssemos saber mais do que ele. E assim, confie em Deus em vez de tentar o tempo todo. E você deveria estar fazendo algo espiritual ou secular? Bem, nem todo mundo será chamado para os 5 ministérios. Evangelista, pastor, profeta, professor, ou coisas do tipo, mas há vários tipos de dons que Deus dá às pessoas. Então, isso é muito simples se você só entender. Não importa o que você esteja fazendo, desde que esteja fazendo com e para Deus. Veja, você pode ser gerente de um escritório e se o seu propósito todos os dias é ir trabalhar e representar a Deus e está fazendo isso porque acredita que é isso que Deus quer que você faça e você o ama. Então, esse trabalho tão secular se torna espiritual porque você o faz com e para Deus. Ir ao supermercado pode se tornar espiritual. Se eu estiver conversando com Deus enquanto faz isso, então você é uma pessoa espiritual. E assim, você não tem que se preocupar, eu deveria estar no ministério? Sabe, todo mundo está no ministério. Toda pessoa que tem Cristo no coração está no ministério. Todos somos chamados para o ministério de intercessão e nós todos somos chamados para o ministério da reconciliação. E você pode pegar qualquer dia e simplesmente enumerar as pessoas que você encontrar. Sabe, eu fui à farmácia há 2 dias atrás para comprar algo e eu perguntei à moça do caixa, como você está? E ela disse, hoje não estou muito bem. Eu perguntei o que havia de errado, e eu disse, onde dói? E ela disse onde doía, e eu disse, quando sair daqui vou orar por você. E ela disse, obrigada, eu preciso muito. Ou, se você vê alguém que, sabe, que está lutando com algo, então ore por eles. Você pode sair e passar o dia inteiro apenas orando pelas pessoas ou apenas sendo gentil com elas. Sabe quantas pessoas estão no mundo com as quais ninguém se importa? E só precisam de alguém que se importe com elas ou alguém para dizer, eu aprecio o trabalho que você faz. Sabe, eu amo, às vezes, quando estou fazendo compras e estou numa grande loja e tem alguém, uma senhora que está com um balde de água e sabão limpando os banheiros, sabe? Bem, na verdade, quem vai querer um trabalho de limpar banheiro o tempo todo? Mas esse é o trabalho delas e alguém tem que fazê-lo. Eu amo dizer às pessoas que eu aprecio o seu trabalho, eu sei que você trabalha duro e obrigada por isso. Isso pode mudar o dia inteiro de alguém. Você é chamado para o ministério. Cada um aqui é chamado para o ministério para fazer exatamente o que está fazendo. Se você quer saber o que Deus quer que você faça, tem que aprender a sair e descobrir, sabe? Não tenha medo, como eu disse antes,
É como você escolher uma roupa e a próxima coisa é se oferecer a Deus. Eu amo Romanos 12:1. Diz: rogo-vos, pois, irmãos, em vista de todas as misericórdias de Deus, que façais uma dedicação decisiva de vossos corpos, uma decisão definitiva de dedicar seu corpo, e eu amo a amplificada, apresentando todos os seus membros e faculdades como um sacrifício vivo. Então você pode dizer: Deus, eu te dou as minhas mãos, te dou os meus pés, eu quero tocar o que você quer que eu toque, ir aonde você quer que eu vá. Eu te dou meus olhos, não quero olhar para nada que você não queira que eu veja. Eu te dou meus ouvidos, te dou minha boca. Eu não quero falar sobre nada hoje que você não quer que eu fale. Eu quero tratar as pessoas do jeito que você quer que eu trate as pessoas. Veja, essas são as coisas que Deus quer que nós façamos. Não é tanto qual é essa grande coisa que sou chamado a fazer, mas Ele quer que saiamos pelo mundo e vivamos a sua palavra na frente das pessoas. E não é assim, não é tanto sobre o que eu deveria fazer, mas sabe, é ser a pessoa que Ele quer que eu seja. E eu acho que muitas vezes as pessoas estão tentando encontrar essa vontade específica que Deus tem para suas vidas, mas nunca chegaram a fazer o que a Bíblia diz ser a vontade geral de Deus para a vida delas. Então ofereça-se a Deus. A Bíblia diz que é algo razoável que Deus esteja pedindo que nós nos ofereçamos a Ele. Continue crescendo em Deus, esta é a sua vontade. Sirva ao Senhor com alegria, eu amo isso. Uma jovem me disse uma vez, ela estava quase na casa dos 50 anos naquela época, mas nunca havia se casado e, claro, ela queria se casar. E ela passou por várias coisas e era frustrada com isso e ficava perguntando: Deus, o que você quer que eu faça? E ela levou ao Salmo 100, verso 2, sirva ao Senhor com alegria. E assim ela diz que soube que era somente isso que Deus queria que ela fizesse. E então, se ela estivesse fazendo isso, estaria fazendo o que Deus mostrou para ela fazer naquele momento, sabe? Então, Ele poderia levá-la à situação de um casamento, mas realmente quando tudo se resume a isso, o que Deus realmente quer de seus filhos, o que Ele quer é nos ver felizes, desfrutando nossas vidas, da melhor maneira possível, fazendo o que acreditamos que Ele gostaria que nós fizéssemos. Não se trata de eu tenho que ser um pregador, tenho que ser um grande cantor. Se é isso que você deve fazer, você vai se encaixar. Sei que eu não deveria ser uma cantora, sabe? Então eu não tenho que lutar com isso. Mas veja, Paulo disse, eu aprendi a estar contente. Deus quer que estejamos contentes. Sabe, por quantos anos eu preguei toda semana, mas não estava contente e não estava feliz? Eu tinha falta de perdão no coração, e então eu estava fazendo algo espiritual, mas eu tinha todos esses problemas com os quais precisava lidar. E às vezes tentamos encobrir nossos problemas fazendo algo espiritual, e então, em vez de dar obediência a Deus, nós damos a Ele um sacrifício. E não fazemos o que Ele nos diz para fazer, mas estamos tentando fazer muitas boas obras para encobrir o fato de que não fizemos a única simples coisa que Ele nos pediu para fazer. Então sirva ao Senhor com alegria. Eu amo quando todos os nossos filhos nos visitam, ficam lá rindo e se divertindo, e todos ficamos rindo às vezes, rimos tanto que quase choramos. E Deus quer nos ver felizes. Acho que muitas pessoas se sentem culpadas se elas estão felizes, sabe? Mas Ele quer que você desfrute o seu dia. Em tudo dai graças. Essa é uma das chaves na palavra. Você é grato ou vive reclamando, murmurando e resmungando e está sempre olhando para o que você não tem ou para o que tem? Em Tessalonicenses 5,18, dê graças a Deus em todas as coisas. Não importa quais sejam as circunstâncias, seja grato. Seja grato e dê graças. Então, expresse sua gratidão, pois esta é a vontade de Deus. Você está procurando a vontade de Deus? Até você conseguir essa coisa específica, seja grato. Seja uma pequena pessoa feliz, sirva ao Senhor com alegria. Esteja contente. Seja uma bênção onde quer que vá. Eu estava pedindo algo a Deus um dia, Ele disse, por que eu deveria lhe dar outra coisa se tudo que você faz é reclamar do que já tem?
Talvez alguém precise disso, eu não sei. Aprenda a confiar no coração. Muitas pessoas não fazem isso, elas têm medo de confiar no seu coração. Esqueci para quem Deus disse isso. Talvez foi para Josué ou Moisés. Ele disse: faça tudo que está em seu coração, pois eu estou com você em tudo o que fizer. Isso é assustador, parece muita liberdade para mim. Deus, eu prefiro que você me dê uma lista, faça isso, isso, isso e isso. Quando fazemos as coisas do jeito de Deus, temos que assumir a responsabilidade. E então preferimos ter todas essas instruções específicas. E me lembro que meu filho, Dave, que dirige o departamento de missões há muitos anos, ele disse: sabe, eu preciso saber como lidar com essas situações específicas e eu disse: não posso te dizer isso, Dave, porque você está lidando com pessoas diferentes que estão em situações diferentes e era sobre dar folga aos funcionários ou algo assim, e eu disse: sabe, alguém pode vir até você e pedir algo que está um pouco fora de nossas diretrizes regulares? E porque ele tendia a ser mais um seguidor de regras, ele seguia as diretrizes, mas eu disse: se você vê uma pessoa que está andando uma milha extra por você e ele fica até tarde, chega cedo e esta pessoa está com você há 25 anos, sabe, talvez nessa situação Deus quer que você quebre as regras. Veja, Jesus quebrou regras. E os fariseus simplesmente odiaram isso, mas você terá muitas diretrizes e regras para a vida toda, mas às vezes terá que sair um pouco delas se realmente for guiado e liderado pelo Espírito Santo. E aqui, novamente, tanta liberdade às vezes assusta as pessoas, porque pensamos: só me dê uma lista do que eu devo fazer. Sente-se aqui na minha cama, Jesus. Sabe, isso costumava me frustrar quando eu ouvia as pessoas pregarem dizendo: ó, Jesus entrou no meu quarto, sentou na minha cama e falou comigo por 2 horas. E eu pensava: por que ele nunca fez isso comigo? E então eu falava assim: ok, Jesus, preciso dessas respostas, venha sentar-se aqui e falar comigo. Não, ele nunca se sentou na minha cama e falou comigo. E eu tenho que sair e descobrir e a maior parte das pessoas tem que fazer isso. Não sei sobre aquelas que ele senta na cama delas, mas, sabe, nunca foi comigo. Nós temos que amar isso. Apoie-se e confie no Senhor de todo o seu coração e não confie em sua própria visão ou entendimento. Agora, Romanos 8,6. Veja o que ele diz: a mente da carne é sentido e razão sem o Espírito Santo. Então, a mente do Espírito deve ser sensível e raciocinar com o Espírito Santo. Em outras palavras, eu uso a minha mente, eu uso minha razão, mas estou fazendo isso com o Senhor. Eu estou tendo essa conversa com Ele ou me certificando de que esteja tudo de acordo com a palavra. Mas a mente da carne é quando entro no sentido e na razão e apenas digo: eu não vou fazer isso, não faz nenhum sentido. Bem, sabe, às vezes Deus pede que você faça coisas que não fazem sentido. Eu acho que está em 1 Coríntios 2,14, diz: o homem natural não entende o homem espiritual. E eu entendo isso, eu vejo isso dessa forma. Às vezes é como se minha cabeça nem sempre entendesse o que meu coração está me dizendo para fazer. Então, não podemos ser guiados pela nossa cabeça. Você tem senso e razão com o Espírito Santo, tem que falar com Ele sobre tudo. Quando Deus, Ele me levou a largar o meu emprego para que eu pudesse ter tempo para estudar, para ensinar a Bíblia, há 40 anos atrás, não parecia uma coisa muito inteligente a se fazer, porque nossas contas por mês eram $40 a mais do que nossa renda. E então, naturalmente, seria tolice fazer algo assim, mas o Dave e eu sentimos fortemente que era isso que Deus queria que eu fizesse, e todos os meses, durante 6 anos, Deus se certificou de que tivéssemos esses $40 e Ele usou tantas maneiras de fazer isso, e cara, Ele nos deu muita fé para o que precisamos hoje. Nunca nos preocupamos com o dinheiro necessário para o ministério, porque vimos Deus ser fiel com os $40. E assim, muitas vezes Deus vai te ensinar
Nas pequenas coisas há como confiar e acreditar nas grandes coisas, mas aqui está o outro lado. Se o primeiro mês viesse e Deus não nos desse o dinheiro para pagar as contas, eu teria dito, me perdi de Deus e teria voltado a trabalhar. E é isso que as pessoas não querem fazer, elas não querem dizer. Eu estava errado, eu não ouvi de Deus. E sabe, não há problema em fazer isso. Se você está seguro em seu relacionamento com Deus, não tem nenhum problema em dizer a alguém: pensei que estava ouvindo de Deus, ainda estou aprendendo a fazer isso, mas eu cometi um erro e não ouvi de Deus. E está tudo bem, o justo cairá 7 vezes, mas não ficará caído. Quando um bebê está aprendendo a andar, você não espera que ele não caia ou tenha alguns ralados. E você vai e eles vão chorar e você vai abraçá-los e amá-los e os pôr de pé para que tentem novamente. Bem, isso é o que Deus faz conosco. Ele vem e nos abraça, nos dá um abraço no Espírito e Ele nos conforta. Deus é o Deus de toda a consolação. Então Ele vem e diz, está tudo bem. Tudo bem, você é o meu bebê e você cometeu um erro, mas está tudo bem, não é o fim do mundo. O que Deus quer que nós façamos com nossos erros é aprender com eles. Eu sempre digo, se eu cometer um erro, pelo menos eu sei que não devo fazer de novo. Então eu aprendi algo com isso e não preciso me sentir mal com isso. E use o bom senso. E muitas pessoas nem sequer usam o bom senso e honestamente acho que esse é um dos meus maiores dons. É que eu sou muito prática e uso muito bom senso e eu chamo isso de senso comum santificado. E eu creio que é isso que é sabedoria. Eu creio que a sabedoria é santificada, o que significa santo, de bom senso. Então existe a fé, tem a tolice e existe a presunção. E assim muitas pessoas, quando elas pensam que estão ouvindo de Deus, acabam fazendo algo que acham que é pela fé, mas na verdade é tolice ou presunção. E veja, não é assim que Deus trabalha. Deus não força, impele, empurra e faz você pensar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso. Ele nos conduz, ele nos guia, mas o diabo é manipulador. Ele nos empurra, mas o Espírito Santo nos guia. Lembre-se, quando você se sentir como, eu tenho que fazer isso, se não estarei em apuros, isso não é Deus. Esta não é a forma que ele trabalha. Então aprenda a confiar em seu coração e a segui-lo. E assim ande com fé, não ande com medo. Às vezes você tem que fazer as coisas com medo. Já contei muitas vezes a história da primeira vez que me levantei na frente de uma grande audiência, pela qual orei e acreditei por anos e anos, e havia chegado a hora, e eu sou muito ousada e bastante confiante, mas eu estava com tanto medo que quando abri a boca, tudo o que saiu foi um miadinho e mais nada, sabe? E o diabo estava gritando em meus ouvidos porque havia vários outros palestrantes na fila e ali estava o doutor fulano de tal, o reverendo fulano de tal, a profetisa fulana de tal e a Joyce de Fenton. E eu me senti tão deslocada e totalmente fora do meu lugar e eu não era uma das principais oradoras, eu só estava fazendo workshop. E eles queriam que os palestrantes do workshop se levantassem e falassem sobre o que iriam falar e foi quando eu não falei nada além de miar. E assim, eu tinha uma escolha a fazer, eu tinha que abrir minha boca e tentar de novo com medo. Ou fazer o que o diabo estava me dizendo, arrumar as malas e correr de volta para Fenton. Mas então eu abri minha boca novamente e fui capaz de dizer às pessoas sobre o que eu ia falar e no dia seguinte, minha sala que comportava só 300 pessoas estava completamente cheia. Nos corredores havia pessoas tentando ouvir o que eu estava dizendo. Veja, se você avançar, mesmo que tenha que fazer com medo, Deus recompensará e honrará a sua ousadia no espírito. Deus não quer que você seja preguiçoso e tolo, mas Ele quer que seja ousado no espírito. E que enfrente o diabo e não deixe que ele te controle. O medo provavelmente é a maior coisa que impede as pessoas de andar na vontade de Deus. Medo de que cometam um erro. Medo de se perderem de Deus. Medo de que pareçam tolas. São vários tipos de medo. E o diabo, ele tem o
truque do e se, que ele gosta de jogar com todo mundo. Bem, se você falhar e todo mundo souber que não ouviu de Deus. Bem, e se você chegar lá em cima e fizer papel de bobo? Bem, se você seguir em frente e não tiver dinheiro para levar adiante, adivinha só, eu não tinha nem dinheiro para começar nada, então. Certamente eu não tenho o suficiente para levar nada até o fim. E todos os dias vivemos pela fé. Sabe, com certeza o ministério tem algum dinheiro reservado, mas se Deus não mantivesse o fluxo, talvez durássemos só 3 ou 4 meses. Nunca tenho que me preocupar com isso ou me sentir pressionada, porque hoje estou convencida. Claro, já faço isso há 47 anos, e então eu tive muito tempo para me convencer. Eu não era tão convicta assim há 47 anos atrás, eu era uma bagunça. E não quero fazer parecer que é tudo fácil, porque você tem que passar pela parte difícil para chegar na parte fácil. Mas, como os professores costumam dizer, ou como as mães dizem, se você me ouvir, eu posso livrá-lo de muitos problemas. De qualquer forma, temos que passar por isso sozinhos e aprender da forma mais difícil, mas isso faz parte do propósito do ensino e essa é uma das razões pelas quais a Bíblia diz que os mais jovens devem ouvir os mais velhos. Agora, você entende que eu não disse os velhos, eu disse os mais velhos? Pessoas mais velhas, porque elas têm sabedoria e experiência. E acho que estamos cometendo um erro se as gerações não trabalharem juntas, porque há muitas coisas que eu posso aprender com os mais jovens, mas também há muitas coisas que eles podem aprender comigo. E acho que às vezes as pessoas mais velhas pensam que porque você é jovem não tem cérebro. E então às vezes os mais jovens pensam, você é velha, não sabe o que está falando. E precisamos ter respeito uns pelos outros, porque essa é a melhor maneira de se ter as melhores respostas. Nem se você não perceber Deus e ele ficar bravo com você. E agora veja esse aqui. E se você deixar de lado o que você tem para ir em direção a algo novo e então chegar lá e não houver nada, e você perdeu o que tinha e agora não tem nada. Cara, isso foi um grande problema para mim. Sabe, eu trabalhei numa igreja em Santa Luz por 5 anos, e então a graça começou a me incomodar para sair de lá, e havia tantas coisas que eu queria fazer, tantos sonhos que nós tínhamos que não podíamos realizar, como eu queria escrever livros e perguntei ao pastor se eu poderia escrever, e ele me disse assim, não, ele disse, sabe, você está aqui para me apoiar, você tem que... É isso que você tem que fazer. Eu não entendia isso, sabe? Era como 2 plantas tentando crescer no mesmo vaso, presas pelas raízes, sabe? Deus me pôs lá por uma razão, para aprender por 5 anos, mas então era hora de eu sair, mas eu não sabia para quê. Eu era como Abraão quando Deus disse a ele, deixe sua família e tudo o que você conhece, vá para o lugar que eu te mostrarei. Quero dizer, você entende o quão assustador isso deve ter sido para ele? Sabe, esse Deus do qual ele estava ouvindo, em que ele acreditava e que ninguém mais tinha ouvido? Porque ele tinha que se afastar de sua família, porque eram idólatras. Às vezes, Deus tem que te afastar de algo antes que você possa ouvir a ele. E, cara, não gostamos de abrir mão do que temos porque temos medo de que talvez não haja nada lá fora e é assustador. Este é um dos grandes pontos. Se você quer ouvir de Deus, quero dizer, é como, eu estou infeliz aqui, eu nem sei por que estou infeliz, eu amo este trabalho, eu amo as pessoas aqui, eu não sei por que estou infeliz, mas quando Deus tira a graça de algo, você ficará infeliz. E se não abrir mão, aqui está o que acontecerá com você. Você começará a encontrar falhas em todo mundo lá.